Você também tem um convidado especial para o nosso Jornal Tarobá Especial, né, Dani? Oi, Ivan, um excelente dia para você, para o Vander e a todos os nossos convidados e também colegas apresentadores e, claro, o pessoal aí de casa. Eu tenho sim, aqui comigo está o Márcio Araújo, ele que é administrador e também especialista em mercado financeiro. O Márcio estava aqui na semana passada, volta também para tirar as dúvidas do pessoal de casa. Então você vai mandando mensagem aí para o nosso WhatsApp, porque nós falávamos com relação à reabertura de alguns comércios aqui de Cascavel, a reabertura gradativa, e agora a gente vai apresentar para vocês outros comércios também que vão abrir, claro, os que não vão abrir. A gente tem os templos religiosos e congêneres que não vão abrir, não será permitido, então não vamos ter missa, não teremos culto também nesses dias. Farmácias e clínicas de vacinação abertas, jornais e emissoras de TV e rádio também abertos e escritórios também abertos, lembrando sempre daquela regra de até 9 funcionários, a regra estipulada no novo decreto municipal que foi instituído ontem, como nós viemos acompanhando aí desde ontem aqui no Grupo Tarobá de Comunicação. Márcio, eu já começo fazendo a primeira pergunta para você, justamente com relação a essa reabertura do comércio na próxima terça-feira. Isso dá um fôlego a mais agora para os empresários, para os administradores e também para quem precisa trabalhar? Ótima pergunta e eu acredito que é assertiva essa tomada de decisão. Porque quando olhamos para os benefícios que o governo deu para o empresariado, a gente olha muito para a folha de pagamento. Só que se esquece dos outros custos fixos que as empresas têm. Nós falamos sobre água, energia. Imagina uma empresa que trabalha com alimentação, que tem um estoque refrigerado. A energia está consumindo e a despesa vai ser mantida, essa despesa. E quando a gente olha, uma análise que nesse período a gente faz várias reflexões, mas quais são os tipos de comércio que tem fluxo de pessoas, assim, que tem mais de 6 pessoas ao mesmo tempo dentro de um comércio? A gente olha que são os que já estão liberados, supermercados, farmácias, esses geralmente dão fluxos. Agora, por exemplo, as lojas para material de construção que estão, né, inclusas para ser abertas, são lojas que não dá muito fluxo de pessoas, então não tem por que ficar fechado. E isso vai dar um alívio muito grande para os empresários, sim. Acredito que é muito assertiva essa tomada de decisão. O Júnior Rota, ele é de Guarapuava, centro-sul do estado, mandou uma pergunta para a gente. A pergunta é a seguinte: ele está em dúvida a respeito do Corona Voucher, que é aquele aporte do governo federal de R$600. Ele é pai de família, tem a guarda de um filho, mora em Guarapuava, está desempregado e trabalhava como autônomo. Ele está parado. Neste caso, ele pode ter o benefício dobrado, por exemplo, chegar a R$1.200? Ótima pergunta. Essa regra dos 1.200 é específica para as mulheres, para aquelas mães de família, né, que são as líderes daquela casa. Então, nesse caso, ele teria sim o benefício, mas o benefício aí de R$600. A gente já volta ali com o doutor Márcio, porque eu sigo aqui com o doutor Rodrigo Nicole. Dani Wolff. Isso aí, gente. Vamos participando, mandando mensagem, 459-917-0028. Só lembrando que estamos ao vivo pela TV Tarobá e também pelas mídias digitais, portal tarobanews.com, além das nossas redes sociais e também Rádio Tarobá FM. Márcio, nós temos uma pergunta que chegou para ti de telespectadores, a gente já vai colocar na tela, porque existe muitas dúvidas, porque muita coisa mudou com relação à semana passada, né? A Maria de Cascavel: bom dia, minha mãe, que é chefe de família, tem o direito de receber esse auxílio, mas ela já tem cadastro e não recebe Bolsa Família. O cadastro só foi atualizado em 2018. Será que ela consegue receber assim mesmo? Obrigada, Maria, pela participação. É bem interessante essa pergunta. O governo, ele acabou de colocar mais 1.200.000 pessoas no Bolsa Família. Então, recentemente foi colocado. Então, vale muito a pena agora a tua mãe procurar, né, ver se ela não foi colocada novamente no Bolsa Família. E sim, se ela é solteira, se ela é a chefe da casa, se ela não trabalha, se ela não teve a última renda dela está em meio salário mínimo, ela tem direito sim a esse Corona Voucher no valor de R$1.200.
A gente tem mais pergunta, Márcio, que está chegando aqui. Gostaria de saber sobre os bancos. Eu não possuo cartão, tenho que fazer um saque. Eu consigo fazer agendamento ou só para os idosos? Aproveita a pergunta do Paulo do Periolo. A gente falava também antes, conversava com relação a essa questão do saque, né? Na próxima terça-feira, a Caixa Econômica também deve se posicionar com relação a como será feito esse saque, né? Exato. Se você precisa... Agora nós temos que entender qual é a instituição financeira. Sim. Agora, na última semana, na quinta-feira, no pronunciamento do Ministério, o que foi dito foi o seguinte, que foi decidido que tanto Caixa Econômica e Banco do Brasil, aí o braço da Caixa Econômica são as lotéricas e o braço de atendimento do Banco do Brasil são os Correios. Então, provavelmente, o Corona Voucher será pago via esses braços do governo. Sobre a questão da instituição financeira que ele tem a conta, aí é interessante ele entender se ele baixou o aplicativo, se ele tem os dados da conta e entender. Muitas das agências estão fazendo por agendamento. Então, é muito interessante entrar em contato telefônico, né, com essa instituição financeira e tentar fazer esse agendamento para ser atendido, para realizar esse saque. Além de todo o cuidado na retirada dos equipamentos, descontaminação, um banho completo com água e sabão após os atendimentos, para que a gente não seja contaminado e muitas vezes não leve o vírus para casa. Esses mesmos cuidados são tomados em todos os estabelecimentos, seja nas UPAs ou nos hospitais da cidade. Doutor Rodrigo representando e muito bem os profissionais de saúde, não só de Cascavel, mas de todo o Brasil e também do mundo. Márcio, nós temos mais perguntas relacionadas ao tema que gira em torno da economia. Vamos lá, então, a Suzana do Jardim Itália. Quem tem esse benefício dos R$600, se retira, vai ser descontado do FGTS? Olha, uma pergunta bem interessante. O governo também, uma das tomadas dele foi o quê? Quem tinha saldos inativos do FGTS, ele também antecipou o recebimento. E aí vem aquela pergunta, se você está desempregado, se você se enquadra em todos os aspectos que o Corona Voucher está deixando claro que você tem, se está desempregado, se é autônomo, você se enquadra nos parâmetros, você vai receber, você teve o auxílio liberado do saldo inativo do FGTS, você recebeu e você vai ter direito, sim, se você está desempregado e se enquadra, você tem direito aos R$600. São algumas dúvidas que ainda perduram com relação a esse assunto. Temos mais uma pergunta dos telespectadores, a Maiara do Veneza. Daqui a pouco a gente vai colocar na tela também a pergunta dela. Sabe por quê, Márcio? Muita gente também se pergunta, da onde que está vindo esse dinheiro? Da onde que o governo está tirando esse dinheiro? O governo, quando ontem estava em aprovação na Câmara de Deputados Federais a questão da PEC da guerra. Então, assim, e já teve a questão da calamidade que foi decretada. Quando uma nação ela toma essas medidas, fica mais flexível as tomadas de decisão, se torna menos burocráticas. Por exemplo, o governo agora, por exemplo, ele tem um saldo, né, do seu endividamento, então ele tem um excedente de liquidez, porque toda a economia precisa ter uma certa liquidez. Então, parte do governo, do dinheiro, né, desse volume, que a gente está falando em torno de R$1 trilhão que serão disponibilizados para a economia nos próximos meses. A gente está falando em torno de 6% do PIB nacional, então é muito dinheiro. Porém, a gente sabe que como que o governo se financia? Através dos impostos, mas a gente já viu que uma das tomadas de decisão que o governo teve foi o quê? Postergar os pagamentos dos seus principais impostos. Então, os empresários não têm a obrigatoriedade de pagar os impostos nesses próximos meses. Então, ficou postergado para o mês de outubro. Então, é um dinheiro que não vai entrar no caixa do governo. E a outra forma que o governo tem de se financiar, então, de gerar caixa para repassar para a economia real, é o quê? Emitindo seus títulos de dívida. Então, o que vai acontecer? Provavelmente o governo vai estar emitindo nos próximos dias mais títulos públicos. Então, os títulos do Tesouro Nacional, de todas as séries, ele vai estar emitindo. Provavelmente vai estar colocando uma remuneração melhor e maior para atrair esses investidores e assim fazer um caixa para estar repassando para a economia. Márcio, agora sim nós temos a pergunta da Maiara do Veneza. Boa tarde, gostaria de saber se tenho direito ao Corona Voucher, pois a empresa fez um acordo mútuo e agora estou desempregada.
Então, se a empresa fez um acordo, se você era CLT e você foi desligado da empresa, você vai ter acesso ao seguro-desemprego. Tendo acesso ao seguro-desemprego, você não se enquadra ao Corona Voucher. Tá certo. Então, Márcio, são dúvidas aí que durante a semana ainda vão surgir, não é mesmo? Ontem eu também acompanhava a coletiva de imprensa com o ministro Paulo Guedes. Até durante a coletiva, outras dúvidas também foram surgindo. O Wagner, agora a gente vai lá para o Wagner, que eu acho que ele tem mais perguntas com relação lá a também a abertura do comércio, que é a partir da próxima terça-feira, né? É isso mesmo.